pegasse a tua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo é o capítulo 21. Pega aí na sua palavra de Deus, por gentileza. Provérbios, capítulo é o capítulo 21, por gentileza. Deixa a sua Bíblia aí aberta aí no nome do Senhor. Isso, Provérbios, capítulo 21, no nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe todos que estão aí. Amém. Depois eu verifico aqui. Vou dar mensagem, depois eu volto aqui. Mas tem bastante gente aí, vai compartilhando aí. Há muita gente precisando de uma palavra, há muita gente necessitando de ajuda, precisando de auxílio, de socorro de Deus, de direção do Senhor. E essa palavra, ela tem esse intuito, esse propósito de cercar corações, para que vidas possam ser fortalecidas pelo Senhor, renovadas na presença do Deus Todo-Poderoso, e eu tenho certeza que o Senhor virá. Provérbios capítulo 21. Livro de Provérbios, capítulo é o capítulo 21. Diz assim, o que segue a justiça, o versículo também é o 21, Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Olha que coisa maravilhosa. O que segue a justiça e a bondade achará vida, justiça e honra. Tem tradução que fala lealdade. Nós precisamos perceber primeiro uma coisa, a condição da inclinação do coração do homem. A Bíblia, ela diz, depois eu volto aqui em Provérbios, eu queria que você pegasse Oséias capítulo 11. Vamos lá, dá um pulo aí em Oséias. Oséias, capítulo é o capítulo 11, no nome de Jesus. Oséias capítulo 11. No versículo, Oséias 11, no versículo 7, olha o que Oséias diz. Porque o meu povo, o povo de Deus, é inclinado a desviar-se de mim. A primeira parte do versículo. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Então, assim, há uma inclinação do coração do homem que o leva a deixar a presença de Deus. Quando nós olhamos Provérbios, Provérbios diz o que segue a justiça. Então, há uma inclinação dentro do homem que o leva a não praticar a justiça, aquilo que é reto, aquilo que é de Deus, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, mas sim praticar a injustiça. Nós enfrentamos essa batalha todos os dias. Mas a Bíblia diz, é aquele que segue a justiça, não a injustiça. E quantos em tempos de batalhas, eles deixam de seguir a justiça, aquilo que é reto, e começam a praticar e ter obras injustas até diante de Deus. Muitas vezes viram as costas para o Senhor. E é isso que eu preciso tomar cuidado. E essa mensagem, ela vem com um propósito. E nós observamos que o que segue a justiça e a bondade. A palavra bondade aqui, se você pegar a condição do antônimo, maldade, então aquele que segue a injustiça e que segue a maldade, ele não vai achar a vida, ele vai achar a morte. Porque a Bíblia diz que o salário, a recompensa do pecado, do afastamento de Deus, ela é a morte. Só que muitos acham, e você já deve ter pensado nisso, já viu aquele ditado que diz, parece que o crime compensa? Quantas vezes a pessoa acha que a impunidade, a impressão que dá é que o mal ele sempre triunfa. Aquela pessoa que faz coisa errada, ela sempre se sai bem. Às vezes você tem essa impressão, isso é condição do coração. Porque Jeremias diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então há dentro do homem essa inclinação. Por isso que Oséias diz no versículo 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E sabendo disso, eu preciso ter muito cuidado em relação da minha trajetória diante da presença de Deus. Quem dirige carro vai saber o que eu estou falando. Você que dirige, você que já tem essa experiência, ou
trabalha no setor automotivo, se você tiver ali muitas vezes você pega um pneu que ele não está calibrado da forma certa, não tem a calibragem correta, muitas vezes a pessoa não fez ali o alinhamento. Então, quando você está numa estrada, quando você solta o volante do veículo, você sabe que ele começa a pender para um lado. E se você não tomar ali a frente e você segurar ali, ele chega ao ponto de, dependendo da gravidade, de levar suas próprias mãos. Quem dirige sabe disso. Isso acontece também, há uma inclinação dentro de nós para nos tirar da presença de Deus. Às vezes, quando você se decepciona, vem um pensamento. Quando algo não sai da forma que você quer, quando algo não segue da forma, da maneira que você espera, você vê uma inclinação dentro de você surgir para te levar distante do Senhor. Por isso a Bíblia ela me mostra que eu preciso seguir a justiça e eu preciso continuar seguindo a bondade. Eu não posso permitir que o meu coração ele se incline para uma condição de injustiça e para uma condição de maldade. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Gênesis. Você pode pegar aí? Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. No livro do Gênesis, pega aí por gentileza. Primeiro livro da Bíblia, bem fácil de você encontrar. É bem simples. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo, é o capítulo 4. Amém? No versículo 1, eu vou ler para fazer sentido o contexto. No versículo 1 diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, aqui nós temos Caim como o primeiro filho, Abel como o segundo. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas, cuidava do rebanho, e Caim ele era lavrador da terra, cuidava da terra, da agricultura. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor fez Caim, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haveria aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então nós percebemos que ambos vão trazer a Deus algo que representa uma oferta ao Senhor, uma oferta de gratidão a Deus. Caim, como sendo o filho ali, ele vai como lavrador, pega algumas coisas em relação daquilo que ele possuía como agricultura. Abel, como pastor, a Bíblia diz que ele pega ali o melhor do rebanho. A condição aqui é algo, irmãos. Perceba dois corações. Primeiro, o coração de Caim e o coração de Abel. A inclinação de ambos em relação para com o Senhor. Nós precisamos perceber que o nosso coração, ele pode nos levar a fazer as coisas para Deus de qualquer forma. A fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira. Há uma inclinação no coração do homem e a gente percebe exatamente isso. No versículo 4 diz, Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura e atentou para o Senhor e para a sua oferta. No verso 3 diz, e Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu não vou julgar a condição da oferta, aquilo que foi posto, que foi colocado, mas eu vou olhar, eu creio que Deus olha também para o coração, a forma que a pessoa faz, a maneira que ela se dispõe. Isso seja, muitas vezes você pode ler a Bíblia, mas de que forma você tem lido a Bíblia? Muitas vezes você pode orar,
De que maneira você ora? De que forma você ora? A tua oração, ela tem sido uma adoração a Deus? Ou muitas vezes é só um propósito, ou é só algo que você cumpre ali como um propósito? Não é uma coisa que vem de coração, é uma condição de uma necessidade, uma condição de uma dependência. Deus, eu tenho sede, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, eu preciso da tua força, da tua unção. Às vezes isso se torna uma condição religiosa. Muitas vezes a pessoa tem até uma condição só religiosa. Mas Deus está tentando para o teu coração. Deus está tentando para aquilo que você tem dito, para aquilo que você tem feito. Aí diz mais, no versículo 7 diz, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Então assim, algo aconteceu que o que ele ofereceu ao Senhor Caim, Deus não se agradou. Aí diz mais, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Mas a porta da onde? Do coração. Ele quer entrar, levando a pessoa a sair ou fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Aí diz mais, e se fizeres bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo. Aí a Bíblia diz, sobre ele dominarás. Então, ainda que haja uma inclinação do coração do homem, mas a Bíblia, ela me dá essa condição de dominar sobre isso. Ela me dá essa condição de sujeitar essa ação das trevas. Aquilo que possa vir, pensamento não é pecado. Pensamento não é pecado. Se torna quando a pessoa ela aceita aquilo, quando ela permite que alcance o coração. Então, a condição é nossa. O próprio Senhor, ele nos diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Ele me dá essa condição de resistir a Satanás. Então, há muitas coisas que têm batido a porta do teu coração. Pode ser um medo, pode ser uma mágoa, pode ser um desânimo, pode ser uma tristeza. Você precisa sujeitar essa ação do inferno. Você tem que dominar, você tem que reinar sobre ela. Você tem que vencê-la no nome de Jesus. Porque se você não vencer essa condição, essa inclinação do teu coração, ela virá. E você se fará refém dessa situação. Ainda que possa ser pequena. Ainda que seja diante de uma pessoa pequena, mas para você pode ser um gigante. Mas Deus já te deu as condições, as ferramentas, para que você possa resistir essa inclinação do seu coração. Se você pegar aí na sua Bíblia, no livro de Romanos, depois eu volto aqui em Gênesis 4. Pega no livro de Romanos, vamos caminhar um pouquinho aí pela Bíblia, aí, em nome de Jesus, vamos lá. Isso, presta atenção aí, que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus. Vamos lá. Livro de Romanos, é o capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 6. Versículo é o versículo 16. Pega aí, no nome de Jesus. Diz assim, e não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, assim, a quem eu permito que o meu coração se sujeite, eu vou ser servo dessa condição. Se você permite que o medo domine o teu coração, você vai ser servo do medo. Se você permite que a fé domine o teu coração, você vai ser servo da fé. Se você permite que uma ansiedade, que uma preocupação domine o teu coração, você vai ser servo. A palavra servo, ela quer dizer escravo. E nós temos só um Senhor sobre a nossa vida, que é Jesus. E há essas condições desse mundo tentando nos sujeitar, levando a pessoa a não praticar a justiça, não praticar aquilo que é reto, mas praticar a injustiça, não praticar aquilo que é bom, não praticar aquilo que é certo, mas praticar aquilo que é incorreto. Essa é a inclinação do coração do homem. Mas a palavra de Deus, ela me dá todas as possibilidades, porque senão seria impossível, de vencer a situação.
Por isso a Bíblia diz, resista. A palavra do Senhor diz, não se sujeite. A palavra do Senhor diz, não se amolde a essa condição. Deus já te deu esse poder, Deus já te deu essa autoridade, Deus já te deu essa condição, você pode. Em Cristo há essa possibilidade de você vencer qualquer situação que possa cercar a tua vida, que possa vir sobre você, que possa estar se colocando sobre a tua vida. É essa palavra que nós precisamos observar. Mas volta lá no livro de Gênesis, capítulo 4. A inclinação do coração de Caim, ela foi uma inclinação má. A inclinação do coração de Abel, ela era diferente. Aí diz mais, no versículo 8 diz, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão, e Abel o matou. Veja que algo aconteceu no coração de Caim, veio sobre a vida dele um sentimento para que ele praticasse a injustiça. E ele permitiu que aquele sentimento dominasse a vida dele. Ele não sujeitou, ele não dominou sobre aquela situação. Quantas vezes um sentimento de mágoa tem vindo ao teu coração? Um sentimento de revolta tem vindo ao seu coração? Um sentimento até de vingança tem vindo ao seu coração? Sujeite-se. Não permita que essa condição domine você. Coloca isso a um lugar onde deve estar, debaixo dos teus pés. É o lugar onde essa ação do inferno ela tem que permanecer, ela tem que estar. E essa é uma condição de cada um dos filhos de Deus. Aí diz mais, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está o seu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha que coisa. Veja que Caim, ele escolheu não o caminho da justiça, mas o caminho da injustiça. Não o caminho da bondade, o caminho da maldade. E Deus fala algo para ele aqui no versículo 11, agora maldito és tu desde a terra. Quando a gente olha lá em Provérbios capítulo 21, nós vamos perceber que o que segue a justiça, a bondade, achará a vida. O que Caim vai encontrar sobre a vida dele? A morte. É isso que nós precisamos observar. Que quando nós não dominamos essa inclinação do coração, ela pode levar à morte. A morte espiritual, um afastamento de Deus, um distanciamento do Senhor, muitas vezes ferindo pessoas, machucando pessoas, seguindo e trilhando caminhos que não são de Deus para a sua vida. Qual o caminho que você tem trilhado? Qual o caminho que você tem escolhido? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e você abrisse no livro de 2 Samuel, capítulo 3. Eu vou citar esse versículo, não vai dar para a gente ver todo ele hoje. Você que chegou agora, se você puder depois pegar um copo com água, pedir para alguém pegar, eu vou colocar uma bênção, pedir a Deus uma unção. Há muitas pessoas precisando de um milagre, de uma cura, estão no momento de uma batalha aí, muitas vezes está com medo de ir até no médico. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Pega aí, vamos lá, nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é tremenda, irmãos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. No versículo 1, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz, e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Nós temos aqui duas casas, a casa de Davi e a casa de Saul. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos perceber direto a diferença entre ambos. Ambos não eram perfeitos, eles tinham falhas, eles tinham erros, tanto Saul como Davi.
A Bíblia não escondeu nada em relação a eles. Mas quando nós olhamos primeiro a vida de Saul, nós vamos observar em 1 Samuel capítulo 10 que quando Deus levanta ele, Deus assim escolhe, por um pedido do próprio povo, ele da tribo de Benjamim, Deus dá uma direção para ele, para que ele fosse capitão sobre aquele povo, para que ele reinasse sobre aquele povo. E Samuel vai dar um alerta tanto a Saul como ao povo, que se eles virassem as costas para o Senhor e não obedecessem à palavra de Deus, eles viriam sobre eles situações terríveis. E eles não iriam prosperar, eles não iriam crescer. E quando nós olhamos a trajetória de Saul, nós vamos ver que o pecado que Saul cometeu foi um pecado de não obedecer à voz de Deus. Ele não ouvia a voz do Senhor. Ele não seguia as direções de Deus. Ele seguia ali o seu próprio coração. Saul, ele tinha uma aparência. Se você ler a Bíblia na tradução NVI, quando Samuel vai ungir ele, a Bíblia diz que dos ombros para cima não havia ninguém na estatura dele. Ele era um homem assim, alto, uma estatura alta. Ele se destacava entre os de Israel. Ele tinha esse destaque. Então você vê que Saul, ele tinha aparência. Mas ele não tinha um coração transformado por Deus. Ele tinha uma aparência. Mas o coração, que é o que Deus ele olha, o que Deus ele enxerga, o que Deus ele vê, ainda estava muito longe na vida de Saul. De Davi já é diferente. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você olha para Davi e você vai perceber que Davi ele errou, que Davi ele transgrediu contra o Senhor, mas no momento que ele foi exortado, levado ao arrependimento, o que Davi diz? Pequei, somente pequei. Então, era aquela condição, não usando isso como um instrumento do pecado, mas havia no coração de Davi não remorso, mas arrependimento. Havia sinceridade no coração dele. Havia no coração de Davi essa condição. Por isso que quando ele foi exortado por Natã, ele diz: Senhor, pequei, somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso, quando nós fazemos um paralelo entre a casa de Saul e a casa de Davi, nós vamos perceber assim, enquanto Saul ele estava debaixo, prosperava. Mas a partir do momento que ele deixou de seguir as ordenanças de Deus, ele começou a trilhar um caminho de injustiça, ele começou a seguir o caminho da maldade, ele não viu a mão de Deus sobre a vida dele. Ele não viu a mão de Deus sobre a vida dele. Por isso, amigo, não siga o caminho da injustiça. Ainda que pareça que situações sejam injustas sobre a tua vida, Deus é justo, Deus é bom. Continue seguindo o caminho da justiça. Continue seguindo o caminho da bondade. Ainda que pessoas sejam injustas com você, esse não é o caminho. Você vê que Saul ele perseguiu Davi todos os dias da vida dele, mas Deus não permitiu que Saul tocasse em Davi. Deus não permite que Saul ele prevaleça contra Davi. Por isso eu preciso continuar sendo Davi. Eu preciso continuar sendo essa pessoa que é segundo o coração de Deus, que vai ouvir a voz do Senhor, que procura viver uma vida na palavra de Deus, que ainda que você possa errar, você peça perdão para Deus e você volte e continue caminhando com o Senhor. Levanta a tua cabeça e continue buscando a direção de Deus. Por isso nós percebemos duas casas e quando nós observamos ela, nós chegamos a esse ponto, que a casa de Saul, ela simplesmente decaía cada dia mais. E a casa de Davi, ela era fortalecida. Qual casa você quer estar? Qual casa você quer edificar? Você quer edificar uma casa como a casa de Saul? Como eu falei, eles não eram perfeitos. O único perfeito que veio sobre essa terra é o nosso Senhor Jesus. Mas a casa de Davi,
ela vai fortalecer, irmãos. Por isso, procure praticar a justiça. Procure permanecer na bondade. Que você vai achar a vida de Deus para a sua casa. Você vai achar a vida de Deus para a sua vida. Você vai ver Deus operar, você vai ver Deus cuidar de você. Mas há essa inclinação no coração do homem. Você vê que Saul, levado por ciúmes, levado por inveja, ele não conseguia perceber. Imagine se Saul fosse um homem sábio. Vamos aqui conjecturar. Davi era um homem que tinha o Senhor guerreando as suas guerras. Se Saul tivesse um pouco de sabedoria, ele teria no seu exército um dos maiores soldados. Ele teria no seu exército, ele teria vencido grandes batalhas para Saul. Mas Saul, dominado pelo sentimento de inveja, ele vai querer matar Davi, Davi vai ter que fugir para os desertos. Olha como a pessoa que pratica a injustiça, ela só faz besteira na vida. Toma muitas vezes decisões erradas, sem as direções do Senhor, sem as diretrizes de Deus. E você vê essa incoerência na vida de Saul. Por isso eu volto a dizer, qual casa você está edificando? Uma casa que vai praticar a justiça? Uma casa que vai continuar na bondade? Ou você está permitindo que a injustiça entre dentro da tua casa? Que a maldade entre dentro da tua casa? Pode ser sua casa física, pode ser seu coração. Quando a maldade entrou no coração de Caim, ele matou o seu irmão. Não permita que isso aconteça na tua vida. Não permita que você possa chegar a esse ponto. Ainda que possa se colocar. Paulo diz aos Coríntios que não veio sobre vós tentação que não seja humana. Todas as batalhas, todas as tentações que vêm sobre a tua vida, você pode resistir. Deus já te deu essa condição. Deus já te deu essa possibilidade. Por isso, eu não vou entrar nessa mensagem específica hoje. Depois eu volto sobre ela. Mas eu queria que você pegasse Provérbios capítulo 4. Já vou terminar. É bom estudar a palavra de Deus, irmãos. Livro de Provérbios, é o capítulo 4. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia também. Salmos, Provérbios, capítulo 4. Eu tenho aqui no tablet aqui, aí eu já coloco tudo bonitinho. Eu vou pegar na Bíblia aqui. Quando a gente pega o versículo 18, Provérbios 4, 18, um versículo que eu gosto muito. Diz assim, a vereda do justo, a caminhada, a trajetória do justo. Quem é justo? Que pratica a justiça. Que procura ter comportamentos, atitudes pautados na palavra de Deus. É como a luz, não é como as trevas. Não é como a escuridão. Então as atitudes deles serão como luz na vida de todos aqueles a qual eles alcançarem. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, quando você pratica a justiça, você está caminhando na luz e você se torna essa luz. E esse brilho a qual essa luz resplandece sobre a sua vida, resplandece sobre a vida de outras pessoas, aonde estiver. Lembre-se de José, que o Senhor abençoava a casa de Potifar por amor de José. Mas José continuou praticando a justiça. Ele continuou praticando a bondade, ele não saiu diante disso. Aí a Bíblia diz que vai brilhando mais e mais. Então, assim, a caminhada daquele que pratica a justiça, ainda que não pareça, vai brilhar. A luz do Senhor vai brilhar sobre a tua vida. A luz de Deus vai brilhar sobre a tua casa. Deus não esqueceu de você, não. Não siga o caminho da injustiça. Não siga o caminho da maldade. Aí diz o versículo 19. Mas o caminho dos ímpios é como a luz, o caminho do ímpio é como a escuridão. Ou seja, é escuro, é tenebroso, é difícil. E nem conhece aquilo que tropeça, nem sabe aonde estão errando. Então nós temos essas duas casas. Aquele que pratica a justiça, chamado de justo, e aquele que não pratica a justiça, conhecido como ímpio. Justo é aquele que pratica a justiça, apego às coisas de Deus.
O ímpio é aquele que pratica a impiedade, a maldade, a injustiça, é o desapego às coisas de Deus. Nós temos duas casas. Mas qual casa eu estou escolhendo? Será que eu estou escolhendo a casa da justiça ou a casa da injustiça? A casa da bondade ou a casa da maldade? Que Deus ele possa alcançar teu coração. Que o Senhor Deus possa cercar a tua vida. Que o Espírito de Deus possa cercar você. Volta lá em Provérbios, capítulo 21, que eu vou terminar, depois nós vamos orar. Provérbios, capítulo 21. Eu vou voltar nessa mensagem. Tem muita coisa de Deus aqui. Vamos lá. Provérbios, capítulo 21. O versículo é o 21. O que segue a justiça e a bondade achará vida. A palavra vida na Bíblia pode ser traduzida como Zoé, a própria vida de Deus, o tipo de vida de Deus, aquilo que vem de Deus. Você já imaginou isso? Você já imaginou? Às vezes você vê aquelas florestas quando vem, às vezes aqueles incêndios que queima tudo, devasta tudo. Fica tudo seco, tudo sem vida, morte. Aí daqui a pouco vem aquela chuva, começa a regar a terra. E daqui a se você, alguns dias, se você passar, você já começa a ver a própria terra brotar vida. Deus tem vida para você. Deus tem vida para você. Deus não tem morte. É tempo de você se levantar desse leito de morte, desse leito de tristeza, de desânimo, desse poço que você está vivendo. Deus é contigo. Levanta a tua cabeça. É Ele. Volta a seguir a justiça, que você vai achar, você vai vivenciar o que o Senhor tem para você. Aí diz mais, achará vida, justiça e honra. A condição da própria honra de Deus. Eu honro aos que me honram.